Irmãos, nessa manhã eu gostaria de meditar com você no livro de Jó. Talvez alguém já tenha trazido essa palavra, ou parte dessa palavra, ou algo nesse sentido, falando da aprovação de Jó, da situação em que Jó se encontrava e se encontrou no final dessa história. Mas eu quero falar sobre Jó, sobre o livro de Jó, falando como Deus frustra os nossos planos, ou como Deus pode frustrar os nossos planos. Então abra aí sua Bíblia, no livro de Jó. Fica um livro antes de Salmos, fica bem fácil de achar. Nós vamos meditar no capítulo 1, do verso 6 ao 12, e uma parte do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Ou porventura, sem razão, Jó teme a Deus? Acaso não o cercastes com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, pois, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vá até o capítulo 2, verso 1, por favor. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, pois, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em seu poder, mas poupa-lhe a vida. Até aqui. Irmãos, confesso que há um grande temor no coração em ler, em meditar, em até trazer uma palavra como essa. Eu sempre gostei muito da história de Jó, mas sempre peço e sempre pedi a Deus que isso nunca fosse acontecer comigo, ou com a minha família, ou com alguém conhecido. Porque nós vemos no texto que Jó realmente era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, e nós sabemos que nós talvez não somos nem 10% do que Jó foi como homem de Deus. E esse texto está dizendo que está acontecendo uma reunião de Deus com seus filhos. Eu quero entender aqui que são os anjos nas regiões celestes. E Satanás aparece então por lá. Ele estava fazendo o quê? Rodeando a terra, rondando, sondando a terra, que é o que nós sabemos que ele sabe fazer de melhor. Deus então inicia a conversa. Note que não foi Satanás, foi Deus que iniciou a conversa dizendo: Observastes meu servo Jó? Jó era íntegro, como nós acabamos de ler, que quer dizer que ele era o mesmo quando estava trancado no seu quarto em secreto, como ele era na sua vida pública. Jó, ele era reto, ou seja, ele era exatamente aquilo que as pessoas viam nele, o que as pessoas percebiam nele, uma vida pautada pela justiça. Jó também era temente a Deus, ou seja, nós vemos aqui o princípio da sabedoria, temer a Deus. Jó também se desviava do mal, deliberadamente santo, nós podemos afirmar aqui. Jó era um homem piedoso.
Irmãos, há um esforço concentrado do inferno para destruir as famílias. E não foi diferente com Jó, nós vamos entender isso no decorrer desse esboço dessa mensagem. As famílias estão sendo bombardeadas com um arsenal pesado. O pastor acabou de falar isso há pouco, no nosso tempo de oração. Há torpedos mortíferos apontados para a família. É a crise conjugal, é a crise dos jovens, é a crise dos valores, como nós estamos percebendo e vendo sobre a nossa nação. A família está se perdendo, pelo menos alguns dos princípios, se não os mais importantes. A educação moderna está perdida. As instituições não sabem o que fazer para reverter essa crise, e isso é fato. Olhando para esse texto, nós vamos encontrar 6 áreas básicas que o nosso inimigo tenta atacar em nossas vidas. Dentre elas, primeiro, nosso relacionamento com Deus. Segundo, nossas finanças, que nos afetam, sabemos muito bem o quanto. Nossos filhos, para aqueles que têm, para aqueles que terão, para aqueles que tiveram. Nossa saúde, nosso casamento. E olhando para a vida de Jó também, as nossas amizades. Nós vemos aqui no versículo 8 que Deus proclama o caráter de Jó. Deixa eu ler novamente. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus, de fato, meus irmãos, conhece quem são os seus. Deus conhece a sua vida como conhecia a vida de Jó. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Ele sabe o que você não faz e o que você faz. Ele conhece os seus pensamentos, conhece os seus desejos, conhece os seus sonhos. Deus elogia Jó pela sua piedade e integridade. Não precisamos tecer mais comentários aqui. Deus conhecia Jó e por isso permitiu que Satanás fosse contra ele. Satanás, então, do verso 9 ao 11, levanta suspeitas sobre as motivações de Jó. Ou seja, por que razão, de fato, Jó servia a Deus? Por que era tão íntegro, reto? Por que se desviava tanto do mal? Ele disse que Jó serve a Deus por interesse. Disse que Jó serve a Deus porque Deus tem o enriquecido. E o texto fala que Jó realmente era um homem mais rico da sua região. Satanás acusa Jó de amar mais o dinheiro, os filhos e a saúde do que a Deus. Ousado esse nosso inimigo, não é mesmo? Mas Deus constitui aqui Jó como seu advogado na terra. Vamos entender isso. Deus confia em Jó, como eu falei anteriormente, Deus conhece a vida de Jó, a história de Jó, a integridade de Jó. Jó não sabia, mas ele havia sido constituído como advogado de Deus na terra naquele momento, ao passar pelas duras provas e reveses da vida às quais ele passou. Se Jó naufragasse, era o nome e a reputação de Deus que estavam em jogo. Porque Deus falou assim: vá, e você verá que realmente ele é íntegro e reto, ele é temente a mim, ele se desvia do mal. É como se de fato Deus tivesse colocado nas mãos de Jó uma responsabilidade de provar para Satanás que Deus estava certo. E de fato Deus sempre está certo. Lutero diz uma frase muito interessante, que eu acho muito interessante. Deus então permite que Satanás vá até Jó e toque, nos seus bens, na sua família. E nós sabemos que Satanás ele é limitado. Há muito pouco tempo atrás eu não entendia muito isso. Lutero diz que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ou seja, ele não pode ir 1 centímetro, 2 centímetros que seja, sem a permissão de Deus. Ele não pode tocar nos eleitos de Deus, nos filhos de Deus, se isso não for permitido por Deus. Nós vamos ver agora, meus irmãos, os torpedos do inferno que foram lançados contra a família de Jó. E ao mesmo tempo vamos entender quantas vezes isso acontece nas nossas vidas, mesmo sendo falhos e pecadores e talvez não tão santos quanto Jó foi. O primeiro deles é que Satanás ele vai atacar os bens de Jó.
Satanás ele usa a primeira tese dele aqui, para tentar provar que Jó vacilaria. A primeira tese dele é que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Nós vamos ver isso no versículo 3 do capítulo 1. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Jó era muito rico, meus irmãos. E aqui uma tese também pode ser comprovada. Uma pessoa rica, que teme a Deus, que busca a retidão, que busca servir ao Senhor, ela pode fazê-lo. Ela pode ter riqueza se ela souber e entender esses princípios na sua vida. E no capítulo 1, verso 3, nós vimos que de fato esse homem era rico. Mas Deus, com sua permissão, através de Satanás, Deus usa praticamente duas coisas para derrubar ou para acabar com tudo que Jó tinha. Deus ele usou homens, nós não vamos nos aprofundar, mas Deus usou os sabeus e os caldeus que roubaram e saquearam os rebanhos de Jó. Ele foi espoliado, ele foi roubado. Jó praticamente decretou falência. Foi a bancarrota, como alguns gostam de falar. Ele abriu concordata. O segundo elemento que Deus usou foi o fogo. Vamos ver lá no verso 16 que ele queimou as ovelhas e os servos, junto com as ovelhas, junto com aquilo que ele possuía. Note que Jó, sendo o homem mais rico do Oriente, ficou pobre. Ficou sem crédito, sua empresa faliu, seu negócio acabou. A crise financeira, meus irmãos, é a crise de muitas famílias hoje, infelizmente. É um investimento que não deu certo. É um negócio que se frustrou, e coloco aqui minha experiência própria. É a empresa que não reage. É a globalização que solopou a nossa estabilidade econômica, política. É o jovem que sai da faculdade sem perspectiva de emprego. É o pai de família que é mandado embora aos 50 anos de idade, talvez, e não arranja mais outro emprego, ou tem muita dificuldade de se colocar no trabalho novamente. Talvez um acidente, uma tragédia, uma mudança de política na empresa. Talvez isso tenha pegado você de surpresa em algum momento da sua vida, ou talvez agora. E isso pôs a sua vida financeira de cabeça para baixo. Tudo que você construiu durante anos foi de água abaixo. E qual foi a resposta de Deus diante disso, daquilo que Deus... Qual foi a resposta de Jó, diante daquilo que Deus permitira na sua vida? Um homem que tinha tudo, que era muito rico. Nós vamos encontrar no verso 21, onde ele diz assim: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, irmãos, eu não sei você, mas eu não conseguiria colocar essas palavras na minha boca por mais que eu me esforçasse. Estamos falando só de vida financeira, mas a vida financeira, ela engloba sérios fatores para a nossa família. É de lá que vem o nosso sustento. É de lá que nós vamos poder dar uma vida melhor, mais digna para os nossos filhos, para nossas esposas. Vamos poder dar um futuro melhor para a nossa família. E Jó, mesmo perdendo tudo aquilo que tinha, aqui ele derrota a primeira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que ao dinheiro. Não era a riqueza o motivo de Jó glorificar a Deus. Jó sabia que tudo vinha de Deus. Deus deu, Deus o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos tomar isso como exemplo para as nossas vidas, meus irmãos. Segundo ponto, que Satanás ataca, ou vem contra a vida de Jó, é atacando os filhos de Jó. Capítulo 1, verso 19, diz assim: Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. De repente vem um funcionário de Jó e conta que seus filhos morreram. Um vento que veio e derrubou, e eles morreram.
Meus irmãos, essa segunda tese que Satanás tenta levantar aqui é de que ninguém ama mais a Deus do que a sua família. Isso é difícil. Quem é pai de mais de um filho sabe que os filhos não são naturalmente unidos, não é verdade? Eu sou pai de 2 meninas e de vez em quando eu tenho que separar uma discussão, uma briga, por motivos banais. Quando são unidos é porque há um trabalho árduo dos pais que aconselham, que orientam, que exortam, com base na palavra de Deus, que procuram manter seus filhos vivendo para a glória de Deus. Mas para aqueles que têm dinheiro, essa tarefa ainda é mais difícil, porque os bens acabam corrompendo o coração da criança. Os filhos de Jó eram unidos, meus irmãos. Se nós formos ler o texto, nós vamos ver que de vez em quando eles se reuniam e festejavam e celebravam. Porque havia um pai que orava e exortava a eles. Havia uma preocupação por conta de Jó com a santificação, com a piedade e a salvação dos seus filhos. Não era somente com a reputação deles que Jó estava preocupado, mas com que eles pecassem, ou com que eles não pecassem contra Deus nos seus corações. Interessante isso. Jó estava mais preocupado com a glória de Deus do que com a reputação dos seus filhos. Capítulo 1, verso 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Era um homem preocupado, meus irmãos, com o caráter dos seus filhos, mas principalmente como eles andavam, ou como eles eram vistos, não somente perante os demais, mas perante Deus. Jó era um pai, então, exemplar. Jó inspirava amizade no coração dos filhos. Ele tinha comunhão com os filhos. Nós vamos ver isso ao decorrer do capítulo 1, verso 4, 5. Ele santificava os seus filhos, como nós acabamos de ler. Ele orava por todos os filhos. Ele orava pelos filhos de madrugada e continuamente. Ele priorizava a vida espiritual dos filhos. Parece nós, né, pais? Priorizamos a vida espiritual dos nossos filhos. É verdade que nós temos muitos afazeres, nós temos que levantar cedo, deitar tarde, temos que trabalhar, lutar para ganhar o sustento, muitas vezes, ou muitos dias. E às vezes, miseravelmente, separamos um tempo para orar junto com os nossos filhos, quando não muito, lermos um trecho da palavra. E para os que estão mais avançados, eu sei que há, meditar, fazer um cultinho, um culto ao Senhor, explicando que é o nome de Deus que precisa ser glorificado. Satanás atacou os filhos de Jó num dia de festa e comunhão familiar. Todos os filhos morreram num único desastre. Jó vai para o cemitério sepultar todos os seus 10 filhos de uma única vez. Sua dor é indescritível. Imagine você. Perder um filho já é triste, eu não quero nem imaginar. Jó então raspa a sua cabeça, mostrando que a sua glória havia se apagado. Como sair desse luto, meus irmãos? Como reconhecer que Deus continua sendo Deus? Como continuar uma vida de integridade, se desviando do mal, uma vida de retidão, quando Deus permite que 10 filhos morram no mesmo dia? Os amigos de Jó acusam ele. Disseram que a habitação de Jó havia sido amaldiçoada. Disseram que os filhos haviam sido desamparados e destruídos. Nós vamos ver isso lá no capítulo 5. Disseram que seus filhos eram rebeldes e por isso Deus os havia destruído. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Meus irmãos, trazendo para nós hoje, quem sabe este seja o dilema da sua vida hoje. Há muitos filhos que estão sendo atingidos pelos dardos inflamados do inimigo ou do maligno. Há muitos pais e mães que estão chorando pelos filhos, talvez não você, mas algum parente próximo, talvez alguém da sua família.
Há muitos filhos que estão no mundo, nos vícios, no pecado, perdidos, afastados da comunhão com Deus. Quem sabe seus filhos são rebeldes, desobedientes, e isso está acabando com as famílias. E o meu conselho aqui, irmãos, vamos tomar como base a vida de Jó. Ore por eles, exorte-os, não cesse de falar de Deus e da sua graça e infinita misericórdia. Esse é o nosso papel como pais. Esse é o nosso papel como filhos de Deus. Mas nós vemos aqui que Jó então derruba a segunda tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a família. Ele ama a Deus por aquilo que ele é. Capítulo 1, verso 20, vai dizer o seguinte: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Que conduta, irmãos, que atitude. Apesar de ter perdido suas finanças, agora apesar de ter perdido seus filhos, ele rasga o seu manto, raspa a sua cabeça, se lança em terra e adora a Deus. Satanás achou que Jó amava mais a sua pele do que a Deus. E aqui nós vemos a terceira tese de Satanás, que ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E é isso que ele tenta provar nas suas investidas contra Jó. Jó então foi ferido. Vamos ver isso no capítulo 2, do verso 1 ao 6, que nós lemos no início. Quando Satanás toca na vida de Jó e ele fica leproso. Jó então foi ferido, infecção, mau hálito talvez, dor, pele necrosada. Ele raspava suas feridas com cacos, talvez de telha. As pessoas cuspiam nele, seus ossos ardiam, formavam-se bolhas de pus, e ele muitas vezes mordia essas bolhas para tentar aliviar a sua dor. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não tem mais paz no seu próprio corpo. Sua dor foi tão grande que ele desejou morrer no ventre da sua mãe. Vamos ver isso lá no capítulo 3. Desejou morrer ao nascer. Desejou que os seios da sua mãe estivessem murchos para que ele morresse de fome. Olha o desespero desse homem. Procurou e desejou a morte, mas a morte fugiu dele. Uma prática para nós, meus irmãos, falando e comentando, estudando sobre isso. Quem sabe você, assim como eu, vive o drama de uma enfermidade na família. Uma doença crônica, talvez uma doença maligna, talvez uma doença que para os médicos não tem a cura. Talvez um diagnóstico sombrio, triste, que não lhe dá projeção de vida, que não lhe dê ânimo de vida. Uma cirurgia iminente, logo à frente. Confie em Deus. Ah, mas é muito fácil você falar isso. Não, não é fácil. Não é fácil confiar em Deus. É fácil confiar quando tudo vai bem, quando estamos com saúde, quando estamos comendo, bebendo e nada nos faz mal. Mas quando a enfermidade vem, queira você ou não, os questionamentos vêm à nossa mente. Por que eu estou passando por isso? Ah, mas eu já estou ficando velho. Ah, mas isso é natural, mas mesmo assim nós não queremos aceitar. E por mais que aceitemos, é doloroso. Confie em Deus. Não entendemos o porquê de algumas coisas, mas Deus em tudo tem um propósito para as nossas vidas. Nós não conseguimos entender. Nós muitas vezes achamos desnecessário, talvez. Mas entenda, meu irmão, de alguma maneira Deus está sendo glorificado. Talvez o fato, talvez a maneira como você está agindo contra essa enfermidade, confiando em Deus e lutando e dando glórias a Deus quando alguém te questiona. Mas você não é crente, você não é cristão. Por que você está passando por isso? Porque Deus é soberano. Eu confio nele. Maior que a minha enfermidade, maior do que os meus bens, é a minha salvação, e eu sei que eu sou dele e ele é meu, eu confio nele. Confiemos em Deus, meus irmãos. Quarto ponto. Satanás atacou o casamento de Jó. Capítulo 2, verso 9 e 10.
Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Mas a mulher de Jó, ela não suporta essa pressão. Que mulher, né, meus irmãos? Qual solteiro que não queria casar com uma mulher dessa? Misericórdia. Mas nós vamos ver que Deus mudou a história de Jó e mudou a história dessa mulher. A mulher de Jó não suportou essa pressão. Ela estava acostumada com o sucesso e não com o sofrimento e com o fracasso. Ela estava acostumada com as glórias da prosperidade e não com o vale da adversidade. Ela se insurgiu contra Deus, blasfemou contra ele, ergueu os punhos contra o céu e ordenou que seu marido morresse. Que ele não mais continuasse lutando contra todas as adversidades que ele estava passando. Jó aqui, irmãos, enfrenta o drama da crise conjugal. Talvez você já tenha passado por isso. A crise do abandono da esposa na hora da sua maior solidão e aflição. Quando ele mais precisava de uma palavra de ânimo. É a dor que supera o romance. É a revolta que mostra a carranca. É a crise no casamento que se instala. É o divórcio do cônjuge. Ou talvez depois dos filhos. Mas nós vemos que Jó agiu diferente. Jó derruba mais uma tese de Satanás. Ele continua amando a Deus acima de todas as coisas. E nós vemos que até aqui Jó não pecou contra Deus. Chama sua mulher de doida. Como nós não vamos aceitar o mal se nós aceitamos o bem? E glorificávamos a Deus por isso. Quinto ponto, Satanás atacou as amizades de Jó. Capítulo 2, verso 11 e 13. Ouvindo, pois, seus 3 amigos todo este mal que vinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e concertaram, juntamente vieram condoer-se dele e consolá-lo. Pergunta, meus irmãos, uma pergunta para nós. Esses homens eram de fato amigos de Jó? Sim, eles vêm de longe. E sim, eles são amigos de Jó. Nós vamos entender um pouco o que aconteceu com eles, com os seus conselhos. Eles de fato são solidários com Jó. Eles choram com Jó e permanecem com ele sem falar nada por 7 dias e 7 noites. Nós vamos ver isso no decorrer das Escrituras. Mas de repente eles começam a fazer algo que nós costumamos fazer, que talvez você já tenha feito. Eles começam a praticar a teologia da lógica simples. O que é isso? Para cada causa tem um efeito, para cada efeito tem uma causa. Ou seja, eles começaram a questionar Jó. Jó deve ter feito algo muito errado para isso tudo estar acontecendo com ele. Mas para ele estar sofrendo tanto, ele deve ter feito algo muito grande, muito errado mesmo. Eles não só pensaram isso, meus irmãos. Eles falaram isso para Jó. Jó ouviu isso da boca deles. Vamos ver algumas coisas que eles insinuaram contra Jó. Nós não vamos meditar sobre cada um deles, o tempo não nos permite. Eles dizem que Jó não é convertido. Eles dizem que Jó é um pecador endurecido. Dizem que Jó é rebelde contra Deus. Dizem que Jó é hipócrita, que ele é adúltero, que ele é um ladrão que talvez tenha roubado os órfãos e as viúvas. Dizem que Jó é um explorador dos pobres. Dizem que Jó é insensível às necessidades dos aflitos. Dizem que Jó é louco. Todas essas coisas foram ditas contra Jó pelos seus amigos. É como se eles passassem Jó debaixo de um rolo compressor, meus irmãos. O rolo compressor da impiedade. Eles foram impiedosos com Jó, tentando pensar em alguma maneira, em algum ponto ao qual Jó talvez tivesse pecado, talvez tivesse errado.
Quem sabe seus amigos mais achegados se voltam ou se voltaram algum dia contra você. A decepção, a mágoa, a traição, a acusação insolente, isso acontece vez ou outra. A injustiça. Eu lembrei de um fato de alguém próximo da família que um certo tempo prosperava, entre aspas, e ele levantou a segunda tese. Que estranho, né? Falando para mim, olhando para mim e para minha esposa. Que estranho, né? Vocês servem a Deus e parece que vocês não conseguem prosperar. E eu confesso a vocês, meus irmãos, que aquilo doeu no meu coração. Porque de fato meus olhos viam ele prosperar em algumas coisas. Mas Deus é soberano, Deus é gracioso, e no tempo que a gente começa a caminhar com Deus, os nossos olhos vão se abrindo. E eu pude ver, futuramente, um futuro bem próximo, que a sua riqueza era ilícita, que as coisas que ele adquiria não eram do suor do seu rosto, era passando a perna em algumas pessoas, era comprando e não pagando. Não que isso me alegrasse por ele estar enriquecendo, mas o Senhor consolava o meu coração porque eu estava num processo, num tratar de Deus sobre a minha vida. É claro que Deus pode nos enriquecer da noite para o dia, mas qual seria a nossa atitude? Continuaríamos servindo a Deus com integridade, se desviando do mal? Ou conquistaríamos riquezas e conquistaríamos bens e esses bens nos afastariam de Deus? Nos cercaríamos de coisas que talvez tirassem o nosso tempo com Deus? Meus irmãos, Deus sabe o que Ele faz. Eu já passei por vários momentos difíceis na minha vida que hoje me fazem entender que Deus pode me tirar do fundo do poço se lá eu chegar novamente a qualquer tempo, a qualquer momento. Ele é Deus, Ele é soberano. E se nós passamos por situações adversas, como Jó passou, e creio que nós não vamos passar 10% do que Jó passou, nós temos um Deus que é justo, mas um Deus que quer nos ensinar algo sempre, que tem um propósito em tudo que faz e permite nas nossas vidas, até mesmo quando nós tomamos decisões erradas. Jó, então, que até aqui não tinha pecado contra Deus, começa então a fazer o que nós faríamos, talvez. Ele começa a perguntar: por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que isso de novo? Por que essa dor? Por que essa falência? Por que essa tristeza? Por que essa perda? Vamos ver a atitude de Jó diante do drama do seu sofrimento. Jó, na sua angústia, levantou aos céus 16 vezes a pergunta: por quê? Você pode meditar depois lendo. Algumas delas: por que eu estou sofrendo? Por que eu perdi meus filhos? Por que Deus não responde minhas orações? Por que perdi meus bens? Por que meu casamento acabou? Por que meus amigos me acusam? Por que Deus não me mata? Jó estava cheio de queixas, e ele levantou aproximadamente 34 queixas contra Deus, além dessas 16 perguntas. Jó estava confuso. Seus amigos fizeram ele tentar pensar em alguma coisa que ele tivesse, de fato, fracassado para com Deus. Sabe qual foi, meus irmãos, a resposta de Deus para Jó, diante de todas as suas queixas, diante dessas 16 perguntas? Foi o total silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação ou nenhuma luz no fim do túnel até então. Nenhum sinal até aqui do favor de Deus. Queridos, pior do que sofrer é sofrer sem explicação, não é mesmo? O silêncio de Deus grita mais alto em nossos ouvidos do que o barulho mais ruidoso ou ensurdecedor das circunstâncias mais adversas. Muitas vezes dói mais em nós o silêncio de Deus, diante de algo que estamos passando e precisando de uma resposta de Deus, de um agir de Deus. E muitas vezes ficamos: meu Deus, mas já deu os 47 do segundo tempo, quando é que tu vais entrar em ação? Esse silêncio de Deus, meus irmãos, foi terrível para Jó.
Jó estava sendo golpeado por todos os lados. Finanças, saúde, casamento, na hora que ele mais precisava da mulher ao seu lado. E ela diz, morre logo. Filhos que morrem. E não é natural que isso aconteça, os pais enterrarem seus filhos. Mas com Jó foi assim, porque aprove o Senhor. As amizades, aqueles que deveriam ser consoladores, que deveriam aplicar o azeite, eles então aplicam o vinagre das críticas mais amargas. Quantas vezes isso aconteceu com nós, meus irmãos? Quando precisávamos de um conselho, de um ombro amigo, de uma palavra de exortação, talvez, de uma correção. Quando nós recebemos, você deve estar falhando aqui, você é falho nisso, você é pecador aqui. Jó está no fundo do poço e não tem mais nada a perder. Note, ele já perdeu suas finanças, ele já perdeu seus filhos, seu casamento foi à ruína, ele está enfermo. Mas é no fundo do poço, meus irmãos, e talvez você seja testemunha disso em algum momento da sua vida. É no fundo do poço que nós olhamos para cima, para o alto, para Deus. Mas uma coisa eu sei, disse Jó, o meu Redentor vive. Ainda que eu perque tudo, ainda que eu perque meus filhos, ainda que eu perque o meu casamento, ainda que eu perque a minha saúde, o meu Redentor vive. Ele continua sendo o meu Deus, ele continua sendo o Salvador da minha alma. Ele continua sendo o mesmo Deus que morreu na cruz pelos meus pecados. Deus me deu tudo, eu nasci sem nada. Eu vim nu a este mundo. Deus foi quem me deu todas as coisas e agora Ele decidiu tomar. O meu Redentor vive. É fato, meus irmãos, que ninguém entendeu a causa do sofrimento de Jó. Satanás, ele serve a Deus por interesse. Satanás falou isso contra Jó. A mulher de Jó revolta-se contra Deus, abandona-o e pede ao marido para desistir de Deus e morrer. Seus amigos, a causa são os seus pecados, Jó. O próprio Jó acha que suas aflições foram impostas por Deus. E por último, ninguém discerniu que era Satanás que estava atacando Jó. Foi Satanás, claro, com a permissão de Deus. Vamos ver agora a intervenção de Deus na restauração de Jó, até que enfim. Deus não respondeu sequer um dos questionamentos de Jó, mas Deus faz-lhe 70 perguntas retóricas. O que é isso? 70 perguntas sem resposta. Dentre elas, onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estava tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estava tu, Jó, quando eu punha limite nas águas do mar? Jó, onde fica o reservatório do vento? Me explica como eu formo a geada. Algumas dessas coisas, Deus pergunta para Jó. Deus mostrou para Jó sua soberania, o seu eterno conhecimento. O que aconteceu, meus irmãos? Jó foi se encolhendo, Jó foi diminuindo, Jó foi entendendo que ele não era nada diante da soberania de Deus. Um Deus que antes de criar ele, lhe prosperar em todas as áreas da sua vida e lhe dar tanto, foi o Deus que criou este mundo. Foi o Deus que colocou ele neste mundo para aproveitar, desfrutar de tudo aquilo quanto Deus tinha criado. Jó descobre aqui então 5 verdades mais sublimes da sua vida, que mudaram a sua história a partir daqui. Eu quero que você vá até o capítulo 42, verso 1. Capítulo 42, o último capítulo, antes de Salmos. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser
frustrados. Meus irmãos, quando não podemos entender o que Deus está fazendo, podemos saber que Ele está no controle de tudo. Ele é o nosso Pai. Tudo que Satanás intentou contra Jó, Deus reverteu em bênção. Vamos ver isso mais de perto. Satanás tentou afastar Jó de Deus, mas Jó ficou mais perto do Senhor. Agora, de fato, Jó diz que conhece a Deus, não só de ouvir falar. Satanás tentou destruir a confiança de Jó através do sofrimento, mostrando que Deus não era nem soberano, nem amor. Mas Jó se curva agora diante dessa sabedoria. Satanás tentou azedar o coração de Jó com mágoa de seus amigos, mas Jó agora intercede por eles. Nós vamos ver isso no texto. Não vamos entrar nesse mérito. Satanás tentou tirar tudo de Jó, mas Deus devolveu em dobro. Jó compreendeu 5 coisas. Dentre elas, primeira, ele entendeu que não há crise que Deus não possa reverter. Bem sei que tudo podes, acabamos de ler. A onipotência de Deus, meus irmãos, nós temos impossibilidades intransponíveis e nós sabemos disso, o quanto somos limitados. Nós temos fraquezas físicas, emocionais, morais e até mesmo espirituais, não é mesmo? Mas o nosso Deus pode todas as coisas. Se nós formos ver em Isaías, capítulo 42, se não me falhe a memória, Deus mede a água dos mares na concha da sua mão. Olha o tamanho desse Deus. Olha o poder desse Deus. E me parece que a terra é o estrado dos seus pés. A onipotência de Deus, meus irmãos, é tremenda. E eu pergunto para você, diante daquilo que talvez você está vivendo agora, talvez diante daquilo que você viveu, quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus diante da sua dor, diante da sua adversidade? Segundo ponto, Jó entendeu que os planos de Deus não podem ser frustrados. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus irmãos, não é sorte, não é azar, não é uma determinação, não é um feitiço, nem mesmo um olho gordo, nada dessas coisas. Deus governa o universo. A sua vida, a minha vida está nas mãos de Deus. Terceira coisa, Jó reconheceu sua precipitação ao falar. Parece que cabe para nós aqui muitas vezes. Na verdade, capítulo 42, verso 3 diz assim: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Se nós lermos, e eu peço que quando você tiver a oportunidade faça isso, o livro de Jó por completo, você vai ver que ao longo do livro, Jó fez 3 coisas. Ele perguntou, ele se queixou, como vimos, e ele se defendeu, ou pelo menos tentou. Quando estamos machucados, feridos, injustiçados, nós falamos e tentamos nos defender, não é mesmo? Falando muitas coisas sem entender. Após Deus revelar a sua soberania a Jó, ele põe a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa eu falei sem entender. Quantas vezes nós, irmãos, se olharmos para esse texto agora, fica mais fácil, né? Deus se mostrando para Jó quem de fato ele era. Mas quantas vezes nós queremos contender com Deus, questionar alguma coisa? Por quê? Mas por quê? O que será? Quarto ponto. Jó admitiu que o seu conhecimento de Deus era superficial. Jó passou a conhecer a Deus de forma mais profunda e pessoal. Vamos ver isso no capítulo 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É interessante como lá no capítulo 1, versículo 8, nós lemos
Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus está falando aqui, meus irmãos, sobre Jó, porque Deus de fato conhecia Jó. Deus, ele não tem uma opinião sobre nós, ele tem um diagnóstico a nosso respeito. Ele sabe quem nós somos. Mas parece meio contraditório Jó dizer isso aqui no final aqui no capítulo 42, verso 5, né? Eu te conhecia de ouvir falar, e agora, de contigo, né? Agora os meus olhos te veem. Isso parece meio contraditório. Parece contraditório, mas precisamos entender alguma coisa. Uma coisa. Você conhece de fato a Deus? E se você conhece, o quanto você conhece esse Deus? Qual a profundidade do seu conhecimento para com Deus? Trouxe um exemplo pitoresco para ilustrar mais fácil isso. Havia um homem que ele nunca tinha visto o mar. Ele não conhecia o mar. E ele teve a oportunidade de um dia alguém levá-lo, né, à beira-mar. E ele viu aquela imensidão de água. E ele então exclama: agora eu conheço o mar. E se exalta, né, se alegra com isso. Mas de repente ele encontra um marujo que está lá com a pele tostada, queimada do sol e do sal. E esse marujo diz para ele: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Quem de fato conhece mais o mar? João, no capítulo 17, verso 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A essência da vida eterna, meus irmãos, é conhecer a Deus. No céu, na eternidade, nós vamos estar conhecendo a Deus. Não vai ser uma vida monótona. Imagine o quanto nós precisamos ainda conhecer de Deus, ao seu respeito, à sua grandeza, aos seus atributos. Deus, ele é inesgotável em seu ser. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, diz a palavra de Deus. Quinto e último ponto. Jó passou a conhecer profundamente a si mesmo. E ele diz lá no verso 6 do capítulo 42, por isso me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, as pessoas que mais sofrem, choram e lamentam o seu pecado. As que mais sofrem, elas choram de fato, verdadeiramente talvez, e lamentam mais o seu pecado. Não são as que mais pecam, mas são aquelas que mais perto de Deus andam. Você já percebeu isso? Já parou para pensar nisso? Você olha para uma pessoa e diz, esse cara nem é tão pecador assim, e ele está sempre clamando misericórdia a Deus, está sempre batendo no peito e diz, misericórdia, Senhor, da minha vida. Uma pessoa sincera. Quem anda longe de Deus, nem consciência do pecado tem. Um outro exemplo, uma reportagem que eu vi há pouco tempo. Um homem que foi contratado para tirar a vida de outro. Um assassino de aluguel. Ele recebe R$5.000 para ir lá e tirar a vida daquele homem. Um homem que ele não conhece sua história, não conhece sua família, não sabe se aquilo que foi comentado acerca dele, o motivo de tirar a vida dele realmente é real. Então, esse homem recebe esse dinheiro, vai lá, acaba com a vida daquele homem, volta para casa, faz o seu jantar, toma um banho e vai dormir. Ele foi pago para executar sem culpa, meus irmãos. Ele não tem nem noção do que ele está fazendo. Sangue frio. Na presença de Deus, até os serafins cobrem o rosto. E quando alguém se exalta demais, é porque talvez esteja muito longe de Deus. Ai de mim que sou o pecador, diz a palavra de Deus. Finalizando, Deus restaurou a sorte de Jó. Capítulo 42, verso 10 ao 17, não vamos ler, mas Deus então dá em dobro a Jó, ou repõe em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Deus restaurou todas as áreas atingidas na vida de Jó.
Deus restaurou os bens de Jó, dando-lhe o dobro. Talvez você está numa situação que você não tem mais fé que Deus possa restaurar, possa te fazer tão próspero como você foi algum dia, ou estar tão bem financeiramente como você já esteve um dia, ou você deseja estar melhor financeiramente falando. Deus pode pôr em ordem a nossa vida financeira. Ele pode nos reerguer. Ele é o Deus da provisão, meus irmãos. Deus restaurou a saúde de Jó. Jó viveu mais 140 anos. Ele viu seus filhos e os filhos dos seus filhos, seus netos. Ele teve uma vida longa e feliz. Deus pode curar nossas enfermidades. Deus pode nos dar alegria de ver os nossos filhos crescendo e se casando, e os filhos dos nossos filhos. Deus pode nos dar alegria de ver nossos filhos sendo instrumentos na mão de Deus neste mundo. Terceiro ponto, Deus restaurou o casamento de Jó. O casamento de Jó foi curado, transformado. A mágoa passou, a revolta, o esfriamento. Se fosse nos tempos de hoje, como seria, meus irmãos? Uma mulher que pede para o marido amaldiçoar a Deus, amaldiçoa o teu Deus e morre. E agora Jó restaurado, rico novamente, mais rico. Será que seria a mesma coisa? Acabou a mágoa, a revolta, o esfriamento. Deus é especialista em reparar vasos quebrados. Para Deus não há causa perdida, nem casamento perdido. Talvez você pense que o divórcio é a única saída, mas Jesus pode transformar água em vinho. Quarto ponto, Deus restaurou os filhos de Jó. Agora Jó tem 10 filhos novamente. E eu pergunto a você, não seria o dobro? 10 é o dobro de 10? Jó tinha 10 filhos e Deus levou os 10. Olha que interessante. Agora Jó tem 10 filhos na terra e 10 filhos no céu. Os 10 filhos que ele ensinou as coisas acerca de Deus, o temor do Senhor, ele não os perdeu. Porque nós não perdemos os nossos filhos com a morte. Seus filhos são filhos da promessa. Por isso não abra mão dos seus filhos. Aqueles filhos que hoje podem estar lhe trazendo dor, angústia, tristeza, amanhã podem ser baluartes nas mãos de Deus. Um exemplo do pai que voltava no cemitério foi indagado por um conhecido. Meus sentimentos, você perdeu seu filho. E ele diz, não, eu não perdi meu filho. Eu sei onde o meu filho está. Eu sei com quem meu filho está. Ele está com Jesus. Eu sei que é fácil falar isso de púlpito. Mas nós temos que entender que todas as coisas que Deus nos dá são dele. E ele toma a hora que ele quiser. Último ponto, Deus restaurou os amigos de Jó. Ao invés de guardar mágoa das pessoas que falam mal de você, ore por eles. Foi o que Jó fez. E esse foi um dos motivos que ele foi próspero novamente. E foi um dos motivos porque Deus não castigou os seus amigos. Porque através da intercessão, Deus pode nos curar. Deus pode perdoar os nossos amigos, que muitas vezes nós consideramos inimigos. Nós vemos aqui que através da oração de Jó, Deus honrou o próprio Jó. Concluindo, meus irmãos, sei que esse texto foi trazido de uma maneira simples, talvez sem muito aprofundamento em palavras teológicas, teologicamente falando, porque é um texto simples, que fala de coisas simples, de coisas corriqueiras que eu e você estamos sujeitos até o fim dos nossos dias nessa terra. E talvez até tenhamos passado por algumas delas, e eu sei que passamos. Deus pode restaurar nossa família. Deixemos de murmurar. Deus pode mudar a nossa realidade. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas no tempo dele. Dobre os seus joelhos. Comece a orar. Comece a orar pelos seus filhos se você não faz isso constantemente. Comece a orar pelo futuro dos seus filhos, pela salvação dos seus filhos, pelo bem da sua família, pelo alcance dos seus vizinhos, dos seus parentes e amigos, daqueles que ainda não conhecem a Deus, talvez como você conhece. Dobre os seus joelhos, comece a orar e os céus vão se manifestar.
Jó é prova disso. Foi quando Jó começou a orar que a sua cura brotou. Jó começou esse processo tendo Deus como ponto principal do seu relacionamento e terminou com Deus em primeiro lugar. Jó achava que conhecia a Deus, mas não conhecia tanto. Satanás queria colocar Jó longe de Deus, mas agora ele está mais perto do que nunca. Meus irmãos, que esse texto, que essa palavra, que esse livro difícil de engolir, bonito de ouvir. Eu lembro de uma canção que minha esposa cantava quando era levita, que falava sobre a história de Jó. Uma história linda, mas que nós, como eu falei anteriormente, não queremos passar, não queremos nem imaginar, e às vezes até nos condoemos. É muita tristeza. Mas, meus irmãos, eu sei que é difícil, né? E eu creio que eu vejo todos os homens de Deus que trazem a palavra aqui, sempre batendo na questão do pecado, que nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos ruins, e de fato nós somos. Mas é uma palavra que mostra o quanto nós carecemos de Deus, o quanto nós carecemos de conhecer a Deus mais e mais. Talvez na correria do nosso dia a dia, nas nossas lutinhas ou nas nossas grandes lutas, nós não consigamos imaginar o tamanho desse Deus, a grandeza desse Deus, o poder desse Deus. Mas eu não sei para você, para mim nessa manhã, ou no decorrer dessa semana, um brilho a mais se adentrou ao meu entendimento. Um medo, sim, de que Deus pode nos tocar a qualquer momento, mas uma certeza de que Ele continuará sendo Deus. E o que está em jogo não são os nossos bens, não são os nossos filhos, não são as nossas esposas, não são os nossos amigos, embora tudo isso seja muito bom. O que está em jogo, o que tem maior valor, é a nossa salvação. É o estar com Deus, é caminhar com Deus, mesmo Ele frustrando os nossos planos. A Bíblia não fala que Jó tinha planos, talvez até porque ele tinha tudo. Mas ele, eu creio, não imaginava que tudo isso pudesse acontecer com ele num único dia. Tanta tragédia, tanta tristeza. Mas como falei anteriormente, Deus em tudo tem um propósito. E Ele permitiu tudo isso na vida de Jó para que eu e você hoje pudéssemos ler esse livro e entender que Deus é o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. E não falo isso como um chavão. Falo para que tenhamos isso na nossa mente todos os dias. Tudo é dele. O meu Redentor vive. Oremos, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos por tua palavra mais uma vez. Te louvamos porque temos certeza de que o Senhor fala conosco, que o Senhor nos exorta, que o Senhor nos chama ao maior conhecimento da tua pessoa, da tua santidade, da tua bondade e, acima de tudo, da tua soberania e grandeza, Senhor. Ó Deus, não permita que nos esqueçamos disso no nosso dia a dia, Senhor. Lutamos, trabalhamos, perdemos muito tempo com tantas coisas e às vezes passamos desapercebidos de que o Senhor está no controle de tudo, e quando a dor vem, quando o luto vem, quando a crise financeira conjugal vem, quando perdemos algo de valor, quando a enfermidade vem, isso nos derruba tão facilmente, Senhor. Não permita, Senhor, que nossa fé seja abalada diante das circunstâncias da vida que o Senhor permite. Que possamos sair daqui nessa manhã convictos de que Tu és soberano sobre todas as coisas e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados de fato. Sede conosco, Senhor. Acrescenta fé aos nossos corações. Que possamos viver cada dia como se fosse o último dia das nossas vidas nessa terra. Desfrutando, sim, de tudo o que é bom, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, para desfrutar aqui. Seja bens, seja pessoas.
seja sonhos, seja o que for, Senhor. Mas que não nos esqueçamos que em tudo é o teu nome que está em jogo. É a tua reputação que está em jogo através das nossas vidas. E nós temos o poder de glorificar o teu nome e também desonrar o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, em nossas debilidades. Fortalece aquele que está cansado. Fortalece aquele que está enlutado nessa manhã. Fortalece aquele que está passando por uma enfermidade, seja na sua vida, no seu corpo, ou alguém de sua família. Fortalece aquele, Senhor, que está passando por dificuldade financeira. Por aquele que não vê a luz no fim do túnel. Fortalece, Senhor, aquele que tem dificuldade. Aquele pai de família que tem dificuldade de cuidar dos seus, de ensinar os seus, sua esposa, seus filhos, a sua proteção. Fortalece-nos, Senhor. Nós somos carentes de Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia. Te pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém.